Amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez passando aqui para trazer uma palavra de reflexão, de orientação cristã. Temos acompanhado, temos visto muitas divergências acerca do que é doutrina bíblica, do que não é, do que é ensino da Bíblia, do que é ensino de homem, de igrejas. E eu quero passar aqui para fazer uma reflexão da palavra de Deus e creio que isso seja proveitoso para a vida de muita gente que anseie melhor servir a Deus. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui na palavra de Deus um texto para respaldar aquilo que eu vou falar nesta oportunidade. Eu creio que todo ensinamento, todo pensamento deve estar respaldado na palavra de Deus. Eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 ao 4. Disse Paulo a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero usar esse texto para respaldar aquilo que eu vou falar nesta oportunidade, aquilo que eu vou defender acerca da doutrina bíblica e dos dogmas de igreja. Quero trazer uma palavra explicando dentro da minha consciência, dentro do meu modo de ver, baseando-me na palavra de Deus, o que é doutrina bíblica e o que são os dogmas de igreja. Quando uma coisa tem validade, quando uma fere a outra, quando as duas se harmonizam-se. Então eu quero meditar com você. Eu quero começar dizendo que há uma diferença muito grande entre dogmas de igreja e a doutrina bíblica. Eu diria para você que a doutrina bíblica é a revelação da verdade, como se encontra nas Escrituras. Dogmas de igreja são opiniões que se fixam e se tornam autoritárias. Podemos fazer uma comparação. Toda organização, toda empresa, toda instituição precisa ter normas, precisam ter dogmas, ou por que não dizer regime internos, que são normas de conduta e de responsabilidade. É isso que nós aprendemos dentro do que o dicionário define. A Igreja do Senhor Jesus, como centro de apoio espiritual, que conduz o homem à presença de Deus, precisa da doutrina e dos dogmas. Ambos são importantes, a doutrina bíblica e os dogmas. Sim, a igreja precisa para organizar, ok? Todo cristão precisa saber separar
o que é doutrina bíblica e o que é dogmas denominacional, ok? Então, baseando-me nisto, eu quero dar aqui o meu pensamento, expor o que eu penso, o que eu prego, o que eu defendo. Doutrina bíblica. Qual a diferença entre a doutrina bíblica e os dogmas denominacional? A doutrina bíblica, ela é universal. Ela vale para o Brasil, ela vale para a China, ela vale para o Japão. A doutrina bíblica, ela é universal. Ok? Posso dar aqui 3 exemplos de doutrina bíblica. Falemos do casamento. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso é uma doutrina bíblica. Casamento, segundo a palavra de Deus, é a união de um macho e uma fêmea. Isso no Brasil, na China, na Índia e na África, em qualquer parte do mundo. Casamento, à luz da Bíblia, como doutrina, é a união de um homem e uma mulher. Qualquer outra coisa não é doutrina bíblica, não é. Casamento, salvação. Salvação é uma doutrina bíblica. É uma das doutrinas mais bíblicas que nós temos, é a doutrina da salvação. Ok? Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Olha o que diz a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A doutrina da salvação é bíblica e ela é universal. Só existe um Salvador no mundo todo, no Brasil, na China, na África, no Japão. É Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação. Doutrina bíblica, ela é universal. Em qualquer parte do mundo, Jesus é o Senhor e ponto final. Ok? Estou falando de doutrina. Doutrina bíblica. Estou dizendo que ela é universal. Tá certo? Citei o exemplo do casamento, citei o exemplo da salvação e vou dar mais um exemplo, falando de doutrina bíblica como universal. Falemos então acerca da purificação dos pecados do homem pecador. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus tem poder de purificar o pecado do pecador. Por isso que nós, cristãos da linha protestante, nós cremos só em Jesus há poder de purificação de pecado, somente no seu sangue, ok? Daí nós não temos nenhum santo, nenhum devoto, nenhum padroeiro, não, só Jesus. A história do cristianismo mostra muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que morreram como mártires, foram mortos de forma bárbara e cruel, derramaram o seu sangue, mas o sangue de nenhum deles tem poder de purificar o pecado do homem. Isso é doutrina bíblica. Somente o sangue de Jesus tem poder de purificar os pecados do homem.